A seleção brasileira ganha do Paraguai e está oficialmente classificada para a Copa do Mundo de 2026. Mas antes de entrarmos nos pormenores da partida, eu peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal e deixe um comentário falando o que você está achando dessa nova seleção aí do Carlo Ancelotti. Ontem foi aniversário do novo técnico da seleção brasileira e ele foi coroado aí com a sua primeira vitória com a seleção em casa. Fizeram até um mosaico muito bonito para ele lá na Arena do Corinthians e foi muito interessante de ver esse novo time do Brasil. Novo entre aspas, né? Porque a gente tem que considerar que as peças são basicamente as mesmas. O que a gente tem de mudança assim, substancial no que diz respeito a peças no trabalho do Carlo Ancelotti? Talvez o zagueiro, o Alex Ribeiro, que inclusive caiu muito bem como dupla do Marquinhos. Eu acho que vai ser muito difícil os outros zagueiros que ficaram de fora dessa convocação conseguirem tomar aí a titularidade do Alex Ribeiro, que se mostrou muito seguro, além de ter uma história de superação incrível, ele se mostra dentro de campo um zagueiro muito bom também. Mas bom, vamos pro jogo e depois a gente vai para os comentários gerais, ok? Sobre a escalação, eu gostei dele ter tirado uns volantes. A gente tem que lembrar que no jogo contra o Equador, a gente jogou com Gerson, Bruno Guimarães e Casemiro, certo? Só que como eu tinha dito no vídeo sobre esse jogo, eu não gostei dessa formação de meio campo, porque não funcionou, o Brasil não conseguiu manter posse de bola no meio de campo e o Bruno Guimarães, naquela ocasião, ele ficou simplesmente desaparecido em campo. Tanto é que eu teria tirado o Bruno Guimarães para essa partida e não o Gerson, baseado naquilo que a gente tinha visto contra o Equador. Mas foi uma grata surpresa ver que o Bruno Guimarães participou e muito bem da partida. Tá? Depois a gente tinha o Rafinha entrando no time, ele estava cumprindo suspensão contra o Equador e ele volta naturalmente para o time contra o Paraguai. E aí ele estaria teoricamente ali para armar o time e o Matheus Cunha ele flutuaria ali centralizado no ataque e o Martinelli na ponta esquerda. Então, na prática, o que a gente viu do ataque do Brasil foi o seguinte: a gente tinha o Martinelli bem colado na linha lateral, o Vinícius Júnior, que geralmente fazia essa função caindo um pouco mais pelo meio, pisando mais dentro da área, o Matheus Cunha, idem, bastante presente ali na área também, porém saía para buscar a bola, ele não tinha uma função fixa, e o Rafinha um pouco atrás desses dois jogadores, fazendo ali talvez a função de meio campo. Não sei, não ficou muito claro pra mim, mas ele era esse homem de transição entre os volantes e os atacantes. E aí você vai perguntar pra mim, mas Clay, e a ponta direita? Quem que tava jogando na ponta direita? Pois é, isso vai ser um comentário que a gente vai fazer daqui a pouco. Bom, falando aí de primeiro tempo, tá? Diferente do jogo contra o Equador, nesse o Brasil escolheu tomar as ações do jogo tentando atacar bastante. Então, eu tinha comentado no outro vídeo que no jogo contra o Equador o Brasil nenhuma postura reativa tinha. Postura reativa é aquela que você espera atrás e joga no contra-ataque do outro time. O Brasil nem isso fez contra o Equador. Foi um jogo terrível, paupérrimo, como costuma dizer Vitor Sérgio Rodrigues, e agora também o Jorge Igor adicionou essa palavra no vocabulário dele, Mas assim, foi um jogo terrível. E nesse jogo contra o Paraguai, a gente viu uma seleção brasileira com uma postura totalmente diferente. Vale a gente lembrar também dos contextos dos jogos, tá? Com o jogo contra o Equador, o Brasil estava jogando fora de casa, era o primeiro jogo do Ancelotti, com uma convocação que a gente imagina que não foi ele quem fez 100%, enfim, era estreia, ele jogou na segurança, ele jogou pelo 0-0. Agora, no jogo contra o Paraguai, era o primeiro jogo do Brasil em casa, o Brasil tinha sua torcida ao seu lado e se fizesse os 3 pontos aí, estaria matematicamente garantido na Copa do Mundo. Então são contextos de jogos diferentes. E aí o Brasil veio muito diferente para esse jogo contra o Paraguai. E diferente no que sentido? No sentido de postura mesmo, tá? Aos 11 minutos do primeiro tempo, nós tivemos um bom lance do Matheus Cunha pela direita, cruzando a bola por baixo para a área. E aí o Vinícius Júnior, infelizmente, chegou atrasado. Foi a primeira boa chance do Brasil no jogo. E aí eu reparei que os atacantes estavam participando muito bem do jogo, inclusive com marcação alta. E em muitos momentos, onde o Brasil perdia a bola no campo de ataque, eles logo tentavam recuperar. Então não tinha espaço para que o Paraguai tentasse construir alguma coisa, porque o Brasil, logo quando perdia a bola, imediatamente tentava recuperar. Inclusive, fizeram algumas faltas desnecessárias, O cartão amarelo que o Vinícius Júnior toma, por exemplo, é uma falta que não necessariamente precisava ter acontecido. Depois o Bruno Guimarães também faz uma falta, se não estiver enganada, no segundo tempo, talvez, em uma puxada de contra-ataque do Paraguai, onde ele pega o jogador do Paraguai por trás, não atinge a bola e assim, foi uma chegada também desnecessária.
Mas enfim, o importante foi ver a postura deles, né? A postura completamente diferente. E aí a gente precisa voltar no ponto que eu falei no começo do vídeo. São basicamente os mesmos jogadores que o Fernando Diniz tinha, que o próprio Dorival Júnior tinha. Inclusive, um comentário aqui. O técnico do Paraguai parece bastante com o Dorival Júnior, hein? Teve vários momentos que a câmera focou nele, eu olhei assim, fiquei olhando, falei, ué, mas o Dorival não tava no Corinthians? O que tá fazendo no banco do Paraguai? Mas enfim, a gente tava, cara, razoavelmente bem no jogo, assim. Como eram os primeiros minutos, eu não queria cravar que, nossa, o Brasil tá com a puta de uma atuação. Até porque, no geral, não foi uma puta de uma atuação, mas foi uma atuação bem melhor do que vinha sendo, né? E aí uma curiosidade que eu anotei aqui, aos 30 minutos do primeiro tempo, o Casemiro, ele deu uma chegada um pouco mais forte ali num jogador do Paraguai, no campo de defesa do Brasil. E aí ele acabou cedendo um lateral. Ele chegou com o pé um pouco alto, mas ele atingiu só a bola, não atingiu o jogador paraguaio. E foi muito legal de ver o quanto a torcida comemorou essa chegada mais firme do Casemiro. E, inclusive, se a gente for voltar lá na transmissão, a gente vê ao fundo algumas tentativas de entoar o nome dele. Casemiro, Casemiro. Por quê? Porque, cara, isso faz falta na seleção brasileira. Isso faz falta. Faz quanto tempo que a gente não tem um jogador que tenha sangue no olho? Pra chegar na porrada, se for preciso. Tal como o Luiz Fabiano dizia, se for para fazer um gol ou ajudar na briga, eu prefiro ajudar na briga. Falta um jogador desse na seleção brasileira, né? Eu lembro que quando eu tinha ali uns 8 anos, estava assistindo a Copa do Mundo de 2010 e, se a minha memória não falha, o Brasil foi eliminado para a Holanda por 2-1. E eu lembro que nesse jogo o Felipe Melo foi expulso porque ele deu um pisão no Robin. E eu confesso que eu tenho uma antipatia do Felipe Melo, muito por conta desse lance. Então, desde criança eu não gosto muito dele, porque eu acho que naquela época eu associei a eliminação do Brasil a essa expulsão dele. Só que, cara, fato é de que a gente precisa ter um jogador desse. Não um jogador que necessariamente vai ser expulso e vai prejudicar um time, mas um jogador que chegue mais firme, porra. Um jogador que, como? Chegue junto, que encare, que peite se precisar, que não deixe os jogadores do outro time crescer pra cima dos nossos, como se a gente não fosse nada, tá ligado? O Casemiro, por exemplo, seria um ótimo jogador para estar em campo contra a Argentina naquela partida desse ano. Então, assim, né? Eu gostei bastante da chegada do Casemiro e, assim como a torcida, eu fiquei muito feliz e vibrei aqui de casa com essa chegada dele, porque isso é um sinal de que aos poucos a seleção ela tá recuperando primeiro a força e a estima, né? A presença de que, ó, aqui vocês não vão crescer pra cima da gente não, fechou? Aos 34 minutos nós temos o Martinelli fazendo uma boa jogada pela esquerda. E, cara, interessante ver o Martinelli pela esquerda, tá? Por quê? Porque o Vinícius Júnior rende muito no Real Madrid, mas não vinha rendendo tanto na seleção brasileira. Então ver o Martinelli ali pela esquerda meio que deu um alívio no sentido de que, pô, não é o dono da posição ainda, mas pode vir a ser, né? E aí ele faz uma boa jogada pela esquerda, cruza para a área e o Matheus Cunha erra uma cabeçada com o gol aberto. Eu realmente não entendi o que ele tentou fazer, não sei se ele tentou cabecear para a área para que algum outro jogador chegasse de frente e finalizasse, não sei se ele tentou tirar demais do goleiro, mas fato é de que se ele tivesse cabeceado pro gol, ele tinha grandes chances de ter marcado, mas não o fez. Mais mérito aí pro Martinelli, que fez uma belíssima jogada pela esquerda. E aí eu reiterei aqui, o Martinelli jogando muito pela esquerda, com o Vinícius Júnior caindo mais por dentro. Então talvez isso seja uma solução, né? O Ancelotti já deixou claro também que ele vai escalar de acordo com a partida, então a gente não vai ver um time do Brasil fixo, né, com donos de posição e tudo mais. Só que é interessante ver esse tipo de alternativa aqui. E cara, aqui vem o detalhe que eu falei pra vocês sobre a ponta direita, que eu tava comentando quando a gente falou sobre a escalação. Nós tínhamos pouco volume pela ponta direita do ataque do Brasil. Isso se dava pelo fato de que o Matheus Cunha e o Rafinha, eles meio que não guardavam posição e ficavam transitando ali entre pisar na área e jogar ali pelo meio campo na construção de jogadas. O Martinelli caía pela esquerda. O Vinícius Júnior trocava, às vezes, com o Martinelli. Então, ora o Martinelli caía pela ponta, bem colado na lateral, ora o Vinícius Júnior ia fazer esse papel. E na ponta direita, o que a gente tinha? A gente tinha, muitas vezes, o corredor aberto para o Wanderson avançar. Só que ele não tinha com quem tocar a bola. Então, muitas vezes, as jogadas morriam pela direita, porque o Wanderson, ele não é atacante, ele não conseguia criar jogadas e ele não tinha com quem tocar, porque por ali o número de paraguaios era maior do que o número de brasileiros. Só que aí vem a jogada do gol do Brasil. O Rafinha, que até então estava um pouco apagado da partida, ele puxa a bola ali pela ponta direita, ele vai avançando, ele fica ali truncando com 3 defensores ali do Paraguai
e ele consegue fazer com que a bola sobre para o Matheus Cunha, que, cara, não foi um passe do Rafinha, tá? Foi um bate-rebate que sobrou no Matheus Cunha, que correu e acreditou até o fim, cruzando para dentro da área, encontrando o Vinícius Júnior, que se jogou na bola, deu um carrinho e conseguiu marcar o gol do Brasil. Não foi o gol mais bonito do mundo, mas o que interessa é bola na rede, e o Vinícius Júnior marcando é muito importante, inclusive para ele, que vai ganhando essa estima, que vai ganhando um pouco de confiança também na seleção brasileira, e assim terminou o primeiro tempo. Brasil 1-0 com uma postura completamente diferente daquela que a gente vinha vendo nos últimos jogos. E aí no segundo tempo, o jogo muda, mas não tanto. Paraguai, ele adianta o meio de campo ali em torno dos 10 minutos do segundo tempo com entradas de Romero e Bobadilla. Então aí a seleção começou a ter um pouco de dificuldade de manter a posse de bola e de continuar incisiva no ataque como estava antes, né? Mas o adiantamento não é necessariamente ruim, porque quando o Paraguai se propõe a jogar e a sair lá de trás, ele também naturalmente vai dar contra-ataques para o Brasil. E aí nós tivemos a primeira alteração, entra Beraldo e sai Alexandre, então uma alteração ali na lateral esquerda. Isso se dá pelo fato de que o Ancelotti convocou 25 jogadores, 11 em campo, porém ele só pode levar 12 para o banco. Isso faz com que ele tenha que cortar 2 jogadores por partida, né? E os jogadores escolhidos para ficarem de fora dessa partida, os jogadores que não foram relacionados, foi justamente o Carlos Augusto, que é o lateral esquerdo reserva que ele levou, o lateral da Inter de Milão, e o Andreas, tá? E aqui, de novo, eu vou expressar minha insatisfação com o mau uso do Andreas na seleção, tá? Mas como a gente ganhou, eu não vou falar muito desse assunto hoje, tá? Mas eu realmente gostaria que ele tivesse mais minutos, eu acho que ele pode contribuir muito mais do que sendo apenas um reserva a mais na seleção. E aí, enfim, ele coloca o Beraldo para fazer ali aquela lateral e na teoria o Brasil fica com 3 zagueiros, só que esse zagueiro foi improvisado na lateral direita, então segue o jogo. E aí depois, aos 31, nós tivemos uma boa chance com o Rafinha pela direita também, então talvez fique aí o alerta de que o Rafinha não seja necessariamente esse homem da construção do meio campo, mas que ele seja muito mais perigoso jogando aberto pela direita. Teve uma boa chance, mas parou em Gatito, Gatito fez importantes defesas. Tem muita gente que vai olhar para o placar e vai falar, mas foi só 1-0, o Brasil ganhou no sufoco, mas não foi o caso. Tá? A seleção paraguaia ela não levou perigo ao Brasil. A seleção paraguaia ela se defende muito bem, ela tem uma consistência defensiva impressionante, mas ataque ela não produziu em nada. E aí depois nós tivemos mais algumas alterações. Saiu o Vini, entrou o Richarlison, que, coitado, tudo que tentou errou. Quando tentou, né, quando a bola chegou nele. Depois nós tivemos a saída de Matheus Cunha para a entrada do Gerson, né, então ele coloca um homem a mais no meio de campo justamente para tentar aumentar a posse de bola por ali, sofrer menos com o volume que Paraguai tentava criar, ele tentava criar, mas não necessariamente era bem sucedido nisso, e saiu o Wanderson para a entrada do Danilo, um lateral pelo outro. Então, cara, resumo geral do segundo tempo, as alterações do Ancelotti foram para dar uma maior consistência defensiva, afinal de contas a gente já estava ganhando de 1-0, a gente já estava ali matematicamente classificados para a Copa do Mundo, então ele não quis arriscar para tentar buscar mais gols, ele quis segurar o placar. Só que o que eu achei mais interessante é que o Ancelotti ele não abraçou o placar, ele não sentou em cima do 1-0, ele fez sim alterações para garantir, entre aspas, aquele 1-0, mas o Brasil não abdicou de jogar. Muitas vezes o que a gente vê em clubes brasileiros é o quê? O técnico vai lá, tá ganhando de 1-0, recua o time todo para se defender exclusivamente, deixa de atacar para tentar garantir esse 1-0. O Ancelotti, ele quis garantir o 1-0 também? Quis, só que ele em momento nenhum abdicou ao ataque, e isso eu achei muito interessante. Cara, então no geral é isso, o Brasil jogou muito melhor, foi muito mais interessante de ver o time hoje, e assim, eu acho que a gente pode esperar boas melhoras nas próximas datas FIFA, né? A gente tem mais uma data FIFA de eliminatórias, vão ser 2 jogos aí contra Chile e... Cara, ou é Chile... E aí o segundo jogo ou é Bolívia ou é Venezuela. Eu não tenho certeza, acredito que seja Bolívia. Então Chile e Bolívia na próxima data FIFA, que será em setembro. E depois começam aí os preparativos para a Copa do Mundo, que será daqui a um ano, né? Daqui a exatos um ano a gente vai ver o Brasil, a seleção brasileira de Ancelotti, disputando a Copa do Mundo. E eu devo dizer que o jogo de hoje não dá uma esperança de que, nossa, o Brasil vai ser hexa, mas dá uma esperança de, com certeza, o Brasil ter um desempenho muito melhor do que aquele que parecia que teria nas mãos de Dorival Júnior. Mas e você? O que você achou do jogo da seleção brasileira? Deixa aí nos comentários, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!